Professor, para que serve o recurso especial e o recurso extraordinário? Quando falamos de recurso especial e extraordinário, você precisa lembrar, precisa imaginar que nós temos 3 instâncias, é isso mesmo, 3 graus de jurisdição. Nós temos o primeiro grau, segundo grau e o terceiro grau. Primeiro grau é o juiz, e o juiz profere decisão, ou seja, sentença. Segundo grau, nós temos o Tribunal de Justiça, se for da esfera estadual, ou temos o TRF, Tribunal Regional Federal, se for da esfera federal. E aí lá são os desembargadores, e eles vão proferir acórdãos. Temos o terceiro grau e último, né? E esse terceiro grau nós conhecemos lá os ministros. Podem ser ministros do STJ, né, ou do STF, Supremo Tribunal Federal. Então, isso é muito importante para você entender o contexto. Nós temos 3 graus no direito brasileiro, 3 graus de jurisdição, segundo o Código de Processo Civil e segundo a nossa sistemática processual. Olha que interessante, ó. Quando falamos de recurso, é importante você que está nos assistindo, que divulgue o nosso programa nas redes sociais, porque quem chega em terceiro grau, normalmente fala assim, eu vou conseguir reverter a situação, vai dar tudo certo. Vamos com muita calma, né? Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para falar a verdade. Em questão de direito, nós temos o objetivo de te informar de forma didática. Terceiro grau, não mais se discute fato e somente direito. Professor, não entendi. Me explica. Explico. Quando eu falo em terceiro grau, no Brasil, nós não temos mais aquela discussão sobre os seus direitos. Uma questão de fato, seus fatos. Não. É só direito, mas não o seu direito. O direito da lei federal e da Constituição Federal. Ou seja, a discussão de terceiro grau não é aquela discussão que cabe mais você apresentar provas, ou ainda, além de provas, apresentar fatos. Não. É questão puramente de direito para proteger a Constituição Federal e a legislação brasileira, a lei federal. Então, terceiro grau, na verdade, a preocupação que eu quero dizer para você não é você. Terceiro grau, a preocupação se aquele acórdão ele realmente afronta a Constituição Federal ou afronta a lei federal. Essa é a preocupação. Quando eu falo em terceiro grau, a preocupação é essa. É realmente verificar se existe alguma afronta à Constituição Federal ou existe alguma afronta à lei federal. Então não é mais o seu caso em si. E é importante divulgar isso, é importante você saber, porque muita gente, né, através de um processo seu, seja qual for, chega em terceiro grau e aí mantém aquela esperança que tudo vai mudar, que vai apresentar novas provas, que vai ter audiência. Não tem audiência, a verdade é essa, não tem audiência, não tem novas provas. É uma análise o quê? De direito, para ver se foi afrontado algum direito, lei federal ou Constituição Federal. Então fique atento em relação a isso, tá? Quando eu falo recurso especial e recurso extraordinário, professor, por que falar dos 2 recursos ao mesmo tempo? Porque um tem a ver com o outro, né? A primeira confusão que ocorre em relação ao recurso especial e recurso extraordinário, muito advogado, muito operador do direito, estudante, bacharel, tem um entendimento que eu só uso o extraordinário após a decisão do recurso especial. Nada disso, hein? Está totalmente equivocada essa opinião. Está errado, isso aí não tem fundamento algum. Quando eu falo de recurso especial e recurso extraordinário, são recursos importantes e recursos que eu vou muitas vezes interpor de forma simultânea. É isso mesmo. Quando chega em terceiro grau, ou seja, normalmente já ocorreu uma sentença de primeiro grau, já ocorreu um acórdão de segundo grau, talvez houve aí o recurso, né, o recurso de apelação para ter a decisão de segundo grau, eu estou pensando agora em terceiro grau. Em terceiro grau de jurisdição nós vamos encontrar quem? Os ministros, não é isso? O recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de terceiro grau. São recursos que são feitos em sede de terceiro grau. Esses recursos que não vão mais analisar o seu direito, o meu direito, mas sim a lei e a legislação, se existe uma afronta à Constituição Federal ou uma afronta à lei federal, esse recurso tem um objetivo, sim, de proteger a nossa legislação. A Constituição Federal, no recurso extraordinário, e no recurso especial, proteger a lei federal. Então, o objetivo desses recursos são outros, hein? Então, vamos lá, vamos acabar com essa tese errada, hein? Professor, eu faço primeiro o recurso especial, dependendo da decisão, eu faço o recurso extraordinário. Não, não funciona assim, hein? Na verdade, os 2 recursos são estudados juntos, porque são recursos de terceiro grau, mas de forma normalmente simultânea. Eu falo normalmente porque tem as nossas exceções, sim, e o professor vai explicar tudo isso aqui no Questão de Direito. Então, fique sabendo, eu só utilizo o recurso especial ou extraordinário toda vez que já existe uma decisão, já existe um acórdão. Tanto é que eu gosto muito desse conceito, recurso especial e extraordinário são recursos cabíveis de acórdão. Professor, o que é acórdão? Acórdão de decisão colegiada, ok?
normalmente a decisão do Tribunal de Justiça, o TRF, nós vamos conversar sobre isso. Olha só, professor, para que serve o recurso especial? O recurso especial, tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, são recursos de terceiro grau. Quando eu falo terceiro grau, o prazo é o mesmo. Para a interposição desses recursos, o prazo é de 15 dias. Eu estou falando de 15 dias para interpor o recurso. 15 dias a contar do quê, professor? A contar da decisão de segundo grau. Esse recurso cabe da decisão de segundo grau. Sabemos que a decisão de segundo grau, seja do TJ, Tribunal de Justiça, de cada estado tem o seu, ou seja, aí do Tribunal Regional Federal, eu vou fazer esse recurso de forma simultânea quando existe uma negativa contra a Constituição Federal ou ainda contra a lei federal. O recurso especial, que o prazo para interpor é de 15 dias, eu vou usufruir desse recurso toda vez que a decisão, o acórdão de segundo grau, impacte, não respeite a lei federal. O recurso especial, quando existe uma afronta contra a lei federal, o recurso especial, o objetivo é proteger a lei federal. Dá exemplo, professor? Vários exemplos, hein? O Código de Processo Civil. Quando na decisão de segundo grau, no acórdão, não foi respeitada aí a lei federal, ou seja, cerceamento de defesa, uma audiência não seguiu o seu procedimento correto, devido. Toda vez que ocorra uma afronta à lei federal, o recurso que eu vou usar, o recurso cabível de terceiro grau contra o acórdão de segundo grau é o recurso especial. Prazo, 15 dias. Professor, já que você está falando do recurso especial, qual que é o prazo do recurso extraordinário, hein? 15 dias também. Tanto o recurso especial como o recurso extraordinário, o prazo é 15 dias. 15 dias contado aí da publicação do acórdão, ok? Então, o recurso de terceiro grau. Vamos lá, a primeira diferença dos dois, hein? O recurso especial, ele é endereçado, encaminhado, distribuído, interposto, para quem? Para o Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial, que tem a preocupação de proteger a lei federal, seja a lei federal do Código de Processo Civil, seja a lei do inquilinato, esse recurso que tem o objetivo de proteger a lei federal, ele vai ser julgado, deve ser interposto para o Superior Tribunal de Justiça. Professor, e o recurso extraordinário, hein? Fala para mim, professor, estou curioso. O recurso extraordinário, diferentemente do especial, que vai para o terceiro grau, mas para o Superior Tribunal de Justiça, o recurso extraordinário, ele vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, quem julga são os ministros do Supremo. Recurso especial, quem julga? Ministros do Superior Tribunal de Justiça. Recurso extraordinário, quem julga? São os ministros do Supremo Tribunal Federal. O recurso especial tem que ter uma afronta, uma negativa contra a lei federal. Pode ser qualquer lei federal, hein? Pode ser 8.078, a Lei do Direito de Proteção do Consumidor. Pode ser a 8.245 de 91, Lei do Inquilinato. Pode ser a Lei do Código de Processo Civil. Qualquer afronta à lei federal, eu vou buscar, né, o julgamento, a decisão, realmente no Superior Tribunal de Justiça. Quando a afronta negativa não é contra a lei federal, mas sim contra a Constituição Federal, eu vou buscar ajuda, o auxílio de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Lembra você que o Supremo encontra-se no terceiro grau, não é isso? Nós sabemos que lá no terceiro grau nós temos os órgãos de terceiro grau, das justiças especializadas, como da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, também da Justiça Eleitoral. Cada órgão tem o seu órgão em terceiro grau, da Justiça de terceiro grau, né? Em terceiro grau, em sede de terceiro grau. Quando o caso é comum, não é da Justiça do Trabalho, Eleitoral ou Militar, vai para onde vai todos, que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas acima do Superior Tribunal de Justiça, nós temos o Supremo, ainda em terceiro grau. Então não temos aí um quarto grau de jurisdição. Não, isso é uma lenda. A justiça brasileira, nós podemos afirmar com muita propriedade que temos aí 3 graus de jurisdição. Professor, e onde que está então o Supremo? O Supremo está no terceiro grau, mas está em cima do superior, dos órgãos superiores da justiça especializada. Tá? Então o Supremo está acima de tudo, porque o Supremo Tribunal Federal, ele realmente é o guardião da Constituição Federal. Engraçado que a gente sempre lembra, né, da escalação do time. 11, né, jogadores do seu time você lembra, 11 jogadores da seleção você lembra, mas ninguém lembra os 11 ministros. Né? Quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a nossa alta corte, não é assim? Olha só que interessante, ó. Então o recurso especial vai para onde, professor? Recurso especial vai ser interposto para o Superior Tribunal de Justiça, prazo de 15 dias. E o recurso extraordinário? Interposto também no prazo de 15 dias, só que para o Supremo Tribunal Federal. Olha que interessante.
esses recursos podem ser interpostos contra o mesmo acórdão, normalmente contra o mesmo acórdão. Por quê, professor? Porque o mesmo acórdão possui vício. E esse vício pode ser duplo. É uma decisão, é um acórdão contrário à lei federal e contrária à Constituição Federal. Então eu posso interpor esses dois recursos. E aí vem uma dúvida, né? Muito colega advogado, professor que dá aula na graduação, dá aula na pós-graduação também. Muita gente fala assim, professor, só posso interpor os dois recursos se for simultâneo, senão não posso interpor os recursos. Então vamos lá, vamos para a resposta. Posso interpor de forma simultânea, mas eu afirmar que é obrigatório o ato ser simultâneo não é verdade, hein? Não, professor, não. Sabe por quê? Porque o recurso especial, ele só cabe contra decisões de segundo grau de Tribunal Regional Federal e TJ, Tribunal de Justiça. O recurso especial cabe contra decisões exclusivamente de segundo grau do TJ, cada estado tem o seu, e Tribunal Regional. Só. Professor, e o extraordinário? O extraordinário é o recurso de terceiro grau que cabe de qualquer acórdão. Ah, professor, peraí, estou fazendo uma confusão agora, hein? Mas acórdão só não é acórdão uma decisão colegiada? Acórdão só não cabe em segundo grau? Não só existe acórdão em sede de Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça? Não. Nós não podemos esquecer que existe o Juizado Especial Cível, né? O Juizado Especial Cível também faz acórdão. Quando julga em segundo grau, julga um recurso chamado inominado, Juizado Especial Cível, hein? Tem uma decisão colegiada também. Quem julga no Juizado Especial Cível? São eles mesmos. A junta do JEC, né? A junta do Juizado Especial Cível, junta por quê? Vai pegar todos os juízes do JEC, do Juizado Especial Cível, e eles vão julgar o recurso. Por isso o professor defende muito que o advogado tem que fugir de JEC. O JEC foi criado para resolver situações simples, muito simples, sem advogado inclusive. Né? Sabemos que até 20 salários mínimos não precisa de advogado, acima disso precisa, até 40 precisa de advogado. Mas o JEC não é, realmente quando você precisa processar, prova, instrução, não é a melhor solução que você vai procurar. Porque você sabe que não tem reconvenção, não tem perícia no JEC, não tem recurso. Porque esse recurso, né, é um recurso para os próprios juízes do JEC. Diferente de um recurso de verdade que vai para um segundo grau de justiça e aí sim desembargadores vão decidir, ou seja, uma nova decisão realmente, por pessoas novas. O JEC não. Quem vai decidir são eles mesmos. Então, o professor defende muito que o JEC ele tem que ser utilizado para casos simples. Ah, professor, mas lá a justiça gratuita, o que adianta você ter a justiça gratuita e não ganhar, né? Ou não ter a chance do contraditório de recorrer. Então, cuidado. Fato é que o recurso extraordinário cabe também da decisão de segundo grau do JEC, ou seja, do acordo do JEC, da junta do JEC. Por quê? Porque o recurso extraordinário, que é o recurso que cabe em 15 dias, que vai para o Supremo Tribunal Federal, é o recurso que cabe contra qualquer acordo. Então eu posso afirmar para você que está nos assistindo, muita gente nos assiste para concurso também, é uma realidade, né? Você que está nos assistindo, o recurso extraordinário, prazo 15 dias, cabe contra qualquer acordo, qualquer um, hein? Seja do TJ, TRF, ou seja do JEC, do Juizado Especial Cível. Diferente do recurso especial, que só cabe da decisão, né, que é o acórdão, do Tribunal Regional Federal ou ainda do Tribunal de Justiça, né, ou seja, da Justiça Estadual, do Tribunal de Justiça Estadual. Então, cuidado, hein? O recurso especial só cabe de acórdão de TRF e TJ. Só, professor, só. E o extraordinário? Cabe de qualquer acordo. Então, essa é a grande diferença que cai muito em concurso. Você que está estudando também, tem muito corretor que vai prestar OAB, então fique atento em relação a isso, porque isso é muito importante para você, hein? É importante você saber, para não errar, que o recurso especial só cabe de decisões de TRF e também TJ, diferente do recurso extraordinário que cabe de qualquer acordo, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Olha só que interessante, ó. Quando falamos de recurso, todo recurso no Brasil, segundo o sistema processual civil, eu preciso fazer o chamado juízo de admissibilidade. O que é isso? Quem recebe o recurso? Quem proferiu a decisão. Ele recebe o recurso e, no passado, ele fazia o juízo de admissibilidade. Hoje não. Recebe o recurso e sobe para o segundo grau, ou do segundo para o terceiro. O recurso é interposto sempre para quem proferiu a decisão. Se foi o Tribunal de Justiça, é o Tribunal de Justiça que vai receber o recurso da decisão do próprio Tribunal de Justiça. Esse Tribunal de Justiça, ou o juiz, se foi em sede de primeiro grau, ele remete o recurso ao grau superior dele. E lá no grau superior, o presidente, o relator, vai analisar o juízo de admissibilidade. O que é isso, professor, esse juízo de admissibilidade?
Juízo de admissibilidade nada mais é que uma conferência para ver se o recurso é passível de julgamento, se é possível o julgamento desse recurso. Nós temos entre o juízo de admissibilidade alguns quesitos importantes e obrigatórios. Gerais, chamados de requisitos gerais também. Prazo, né, tempestividade, se bem que nós já temos decisões, né, a jurisprudência defende que se você interpor, se você distribuir um recurso, protocolar um recurso antes do prazo, do início da contagem do prazo, da publicação da sentença ou do acórdão, esse recurso não é intempestivo, ou seja, você não perdeu o prazo. Antes pode, só não pode depois, hein? Ou seja, você vai e interpõe um recurso depois no 17º dia. Você perdeu o prazo, porque o prazo é de 15 dias, então cuidado. Mas antes está pacificado que pode e você não perdeu o recurso. Além da tempestividade, que é no prazo certo, vai ser verificado nesse juízo de admissibilidade se quem recorreu sucumbiu. Professor, não entendi. Sucumbir é perder, hein? Só recorre no Brasil, não só no Brasil, mas também no sistema processual italiano também, português, na maioria, né? Dos sistemas processuais, pela Europa e outros países, a realidade é uma só. Só pode recorrer quem perde. Professor, mas é justo isso? Claro, porque o direito não é igual a matemática, né? Você não tira a prova no direito, não existe isso. Só pode recorrer quando você não está contente com a decisão. Mas o não estar contente com a decisão tem que ser o fato de perder. Ou tudo ou parte. Eu só recorro se eu perdi pouquinho, parte, né, parcial, ou tudo. Se eu ganhei tudo, não há que se falar em recurso, tá? Então, veja que nós temos aí dois juízos de admissibilidade nesse momento, hein? Tempestividade e o segundo, sucumbência. Ou seja, o relator, o presidente do Tribunal de Justiça, né, TRF, ou ainda de terceiro grau, vai analisar isso. Será quem recorreu perdeu? Só pode recorrer quem perde, no prazo. Então, no prazo, tempestividade. E também quem perde sucumbiu, né? Sucumbência, sucumbiu. Tem que perder. Ganhou, não recorre. Professor, acabou? Não. Nós temos aí a situação de pagar, né? Quando eu falo de pagar, para recorrer você paga. E para pagar você paga as taxas judiciais. O recurso estadual ao TJ vai depender de cada estado. Cada estado tem a sua regra, tem que estar no site de justiça de cada estado e lá você consegue verificar quais são as custas para recorrer. Federal é igual para todo mundo, né? Mas fato é que para recorrer você tem que pagar. Salvo exceção, se você for beneficiário da justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil. Hoje, com o novo CPC, quem consegue a justiça gratuita realmente ganhou um prêmio, porque fica tudo gratuito. Dá até para cantar aquela música, não vamos pagar nada, lararará, é isso mesmo. Quem consegue a justiça gratuita realmente não vai pagar nada, porque recurso não paga, perícia em regra, tá lá, não paga, tem uma discussão em relação a isso. Averbações, registros do cartório também não paga, por isso é muito importante conseguir a justiça gratuita quando consegue uma verdadeira vitória. Fato é que para conseguir a justiça gratuita no Brasil não é fácil, tem que provar que você necessita da justiça gratuita, hein? Ou seja, precisa juntar imposto de renda, as 3 últimas contribuições, carteira de trabalho, extrato, notificações de cobrança, essa é a realidade. Não adianta pedir, porque você não vai ganhar com facilidade, hein? Olha só que interessante. Professor, tem a justiça gratuita, então não paga. Não tem a justiça gratuita, tem que pagar. Então já são 3 requisitos, né? Primeiro, tempestividade, tem que ser no prazo. Segundo requisito para recorrer, realmente é a sucumbência. Sucumbir, tem que ter perdido, né? Não pode, ganhei, quero recorrer só para ver se eu ganho de novo. Isso não existe, hein? A medida judicial é utilizada para solucionar conflitos, não para você ter a certeza da certeza do seu direito, tá? Então cuidado com isso. A terceira é a taxa judiciária, né? Então as custas processuais você tem que pagar, senão você não pode recorrer. E aí, olha só que interessante, a adequação. Para recorrer, você tem que usufruir do recurso adequado, hein? Ou seja, da decisão de primeiro grau, cabe o recurso. Qual recurso, professor? Recurso de apelação. Da decisão definitiva, seja de mérito ou não, o recurso que eu vou usufruir é o recurso de apelação. Quando eu quero recorrer, mas não de uma decisão definitiva, com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, o recurso que eu vou utilizar, né, de uma decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Nós temos um recurso muito conhecido que é o embargo de declaração. O embargo de declaração é um recurso que é a ovelha negra da família, é um recurso de 5 dias, o CPC unificou, o Código de Processo Civil ele unificou os recursos. Hoje, para recorrer, eu vou usufruir do prazo unificado, ou seja, qualquer recurso no Brasil de processo civil, eu tenho prazo de 15 dias para recorrer, isso é bom, evita erro, né? É uma realidade, mas ainda sobrou um recurso
que é a ovelha negra da família, que é o embargo de declaração, porque lá o prazo é 5 dias. Mas o objetivo do embargo de declaração não é realmente chegar numa segunda instância, para que uma segunda instância faça um novo julgamento. Embargo de declaração ele tem o objetivo de consertar. Consertar porque existe um vício, um erro na sentença ou no acórdão. Cabe de sentença e cabe de acórdão. Prazo 5 dias em embargo de declaração. Quando a sentença é obscura, contraditória, omissa, ou seja, a sentença ou o acórdão tem um defeito. Deixaram de falar de algo que teria que falar. No pedido da inicial está lá e não falaram nessa decisão, em primeiro grau ou segundo grau. Então eu utilizo o embargo de declaração. Olha só que interessante, ó. Quando eu falo de recurso especial e extraordinário, o fundamento aparece na Constituição Federal. É isso mesmo. A Constituição Federal, nós temos o artigo o 105, que fala aí do recurso especial, inciso 3, e temos também o 102, inciso 3 também, do recurso extraordinário. Então, são recursos tão importantes que são previstos na Constituição Federal. Olha que interessante. Em relação ao JEC, hein? Professor, cabe recurso especial do JEC? Você já sabe que não. Porque o recurso especial vai para onde? Vai para o Superior Tribunal de Justiça e esse recurso só cabe realmente para defender a lei federal, mas contra decisões, acórdãos da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, ou seja, do TJ ou TRF. O recurso extraordinário, você já sabe, cabe contra qualquer acórdão. Nós temos até uma súmula que trata disso, que é a súmula 203, é isso mesmo, do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, não cabe recurso especial em sede de decisão colegiada de juizado especial civil. Não cabe, tá? Então isso está pacificado para você saber. Professor, esse recurso, além desses requisitos gerais, que qualquer recurso tem, recurso de apelação, recurso de agravo, tem recursos realmente específicos? Tem, e o professor vai explicar agora para você. Olha só que interessante, hein? Quando falamos aí do recurso especial, para fazer esse recurso, além de você verificar esses quesitos de admissibilidade, para não errar, para que o recurso suba, falar de uma forma mais didática, ou seja, esse recurso ele tem que ser feito, tempestivo, no prazo correto, sabemos que antes tudo bem, tem que sucumbir, perder, o recurso adequado, não posso escolher o nome que eu quero, tem que ser o nome correto para aquela situação. Também, esse recurso tem que ter o preparo é pagar as custas. Esse recurso, além dos requisitos gerais, comum a qualquer recurso, para usufruir do recurso especial, eu também preciso ter o pré-questionamento. Professor, o que é esse pré-questionamento? Olha só, e pré-questionamento na faculdade, na graduação, ninguém entende nada, E o advogado vai explicar para o cliente, se ele não explica de forma didática, se ele explica com muito juridiquês, o cliente também não entende nada. Então vamos trabalhar sempre com didática, respeito ao cliente, sem linguajar jurídico. Olha só que interessante. Quando eu falo do pré-questionamento, pré-questionar, antes, questionar, reclamar. Então pré-questionamento quer dizer o quê, professor? Reclamar antes. Para que eu possa fazer o recurso especial, eu tenho que reclamar antes daquela situação. Qual situação? Recurso especial, você já sabe, ele serve para proteger a lei federal. A decisão afronta, machuca a lei federal. Qual lei federal? Qualquer uma. Pode ser o Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, Lei do Inquilinato, a 8.245/91, pode ser o Estatuto da Terra. Ou seja, quando a decisão, o acórdão de segundo grau, ele não respeita uma lei existente federal, o que acontece? É falta de segurança jurídica. Então o objetivo desse recurso é levar a situação em terceiro grau e falar, senhores ministros, não estão respeitando aqui a decisão da lei federal. A lei federal fala A e o acórdão fala B. Ou seja, a lei federal, ela fala banana e aí na decisão fala abacaxi. Ou seja, não está respeitando a lei federal. Então esse é o objetivo do recurso especial. Buscar levar o caso em terceiro grau para o Superior Tribunal de Justiça para que possa esclarecer essa situação. Mas precisa existir o pré-questionamento, ou seja, uma reclamação dentro do processo. Quando eu falo uma reclamação dentro do processo, muita gente acha que é dentro da sentença. Não. Pode ocorrer essa reclamação em qualquer lugar. Pode ser uma petiçãozinha que o seu advogado fez. Uma petição simples, pré-questionando. Olha, a lei federal fala isso, hein? Pode ser numa audiência, Também pode ser numa audiência. Ou seja, qualquer documento dentro do processo que já ocorreu uma reclamação sobre aquela lei federal que foi desrespeitada, é o pré-questionamento, tá bom? Então, pré-questionamento, antes, reclamação anterior. Do quê? Da lei federal que não foi respeitada. Então, tem que ter no recurso especial o pré-questionamento, senão ele não sobe. Professor, só o pré-questionamento? Do recurso especial só. Mas no extraordinário, além do pré-questionamento, olha só que interessante,
que eu vou utilizar no extraordinário, ou seja, dentro do processo, né, dos autos, precisa ter esse pré-questionamento em relação a uma reclamação que a Constituição Federal não foi respeitada, em qualquer lugar, hein? Eu também preciso da repercussão geral. Olha só, então, veja bem, hein? No recurso especial, eu uso os requisitos gerais de admissibilidade, mais o pré-questionamento. No recurso extraordinário, eu uso os requisitos gerais de admissibilidade, mais o pré-questionamento e mais o requisito de repercussão geral. Então são 6 no recurso extraordinário. Professor, mas por que o recurso extraordinário tem muitas regras? Porque nós estamos falando aí realmente da Suprema Corte, né? Ou seja, o guardião da Constituição Federal. Então, para que o processo chegue no Supremo, tem que ofender a Constituição Federal. Além de ofender a Constituição Federal, também tem que ter todos os requisitos exigidos em qualquer recurso, qualquer um, requisitos gerais. Precisa ter o requisito de pré-questionamento, exigido também lá no especial, mas também precisa ter um a mais, que é o repercussão geral. Professor, o que é repercussão geral? Para recorrer, você tem que provar que o seu caso gera uma repercussão geral, ou seja, a decisão é muito importante para fins sociais, políticos, econômicos. É isso mesmo. Na prática, vamos ser sinceros, é mais um requisito para que não chegue lá em terceiro grau. Nós temos no nosso país a jurisdição defensiva. Sabe o que é isso? Toda hora criam alguma coisa para que o processo não chegue. É isso mesmo. É uma forma de se defender. Você imagina o Supremo, quantos processos chegam lá. Então eles criam meios, mecanismos, para que realmente não chegue o processo lá. E esses mecanismos, quais são? No recurso extraordinário, pré-questionamento, que tem que ser provado, e a repercussão geral, tá bom? Então, olha só que interessante, é importante, hein? Recurso terceiro grau, verdade uma só. Ninguém entende nada, não, tem que entender, é importante, até para você correr atrás dos seus direitos, tá bom? Então, recurso terceiro grau, não se discute mais os fatos, prova, não, é lei federal no especial e Constituição Federal no recurso extraordinário, tá bom? Um abraço para todos vocês, acompanhem questão de direito, conhecimento ninguém rouba de você, ninguém tira de você, é o mais importante que podemos ter, conhecimento e humildade. Tchau!